Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo conjuntinho de bebê, sendo uma calça leg em ribana e uma camisetinha em malha, pura fofura. Se você tem aí um pedacinho de tecido guardado, que a maioria das costureiras sempre guarda os detalhes aí nos pedaços de tecido, e de um pequeno pedaço de tecido dá para fazer essa linda camisetinha e uma leg. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Então, pessoal, eu iniciei cortando primeiro a camiseta. Essa camisetinha aqui que eu estou usando como molde, ela cede bastante. O tecido tem elastano. A malha já não tem. Para fazer o corte, eu dobrei o tecido uma vez e cortei a parte das costas. Após cortar a parte das costas, dobrei o tecido novamente uma vez e cortei a parte da frente. Após cortar a parte da frente, eu dei uma recortada no ombro e dei uma recortada no decote. Fiz o decote da frente mais fundo. E na cava também. Após cortar a parte da frente, dobrei o tecido novamente uma vez e cortei as mangas. Cortei primeiro uma, depois cortei a outra, para aproveitar bem o tecido. Porque eu não cortei só uma camiseta, eu cortei duas. Foram duas camisetinhas que eu fiz do mesmo tecido. Após cortar as mangas, cortei a gola, dobrei o tecido novamente uma vez e cortei na largura de 4 centímetros. Após cortar a gola, cortei o acabamento do ombro, que ele vai ser dobrado ao colocar no ombro. Cortei também o viés para fazer o acabamento da gola na largura de 3 centímetros. Esse viés. Após finalizar o corte, vamos para a parte da costura. Temos aqui então a gola já fechada na reta, eu fechei as pontas na reta e entretelei o acabamento do ombro para ficar mais firme na hora de colocar a pressão. Iniciei fechando o ombro do lado direito. Do lado esquerdo, eu preguei esses detalhes dobrado. Dobrei ele ao meio e preguei no ombro. Preguei um na parte da frente e o outro na parte das costas. Direito com direito do tecido. Após pregar esse acabamento no ombro, desvirei a gola do lado direito e preguei no decote. Medi o meio da gola e o meio do ombro com um pique. Iniciei pregando pelo ombro das costas. O ombro das costas, esse acabamento vai ficar aberto.
e o ombro da frente, o acabamento fica dobrado. A gola fica embutida dentro do acabamento da frente. Ele vai ser dobrado assim. Eu deixei esse acabamento maior, então deixei para cortar agora. Porque na hora de dobrar, ele pega um pouco da parte da frente. Ao pregar a gola no decote, cuidar para não dar entradas na gola. Você vai pregando e vai ajeitando. Eu deixei ela bem menor que o decote. No final, você embute ela dentro do acabamento. Depois é só desvirar e ela vai ficar assim. E você prende os dois ombros. O ombro da frente fica por cima do ombro das costas. Aí você pode prender na overlock ou na reta. Como eu já estava na máquina overlock, então fechei tudo na overlock. Após pregar a gola, você prega as mangas. Antes de pregar, você faz uma marcação com o pique no meio da manga. Fazendo assim, ela vai encaixar bem na cava. Após pregar as mangas, você fecha as laterais, encaixando bem as costuras no meio da cava. Após fechar as laterais, você leva na máquina reta para pregar o reforço e fazer o acabamento. Na reta, você vai iniciar pregando o reforço na parte das costas. Ao pregar, você vai embutir a gola dentro do reforço. Você vai fazer essa costura na largura de um pé de máquina, bem por cima da costura da overlock. No final do reforço, você corta essa sobra e dobra para dentro, para ficar um acabamento bem feito. Então, o reforço vai ser dobrado no início e no final. Após pregar a gola, você dobra ela para dentro 2 vezes, prendendo com alinhavos. Assim fica mais fácil para costurar. Após alinhavar, você pode costurar pelo lado do avesso ou pelo lado direito, porque a costura não vai escapar. Você pode seguir o alinhavo. Então, aqui eu costurei pelo lado direito. Você segue a costura até em cima do ombro. Após costurar, é só tirar o alinhavo e a peça está com o acabamento pronto. Após tirar o alinhavo, esse é o resultado, o acabamento ficou perfeito. Para finalizar a peça, vamos para a parte da bainha. Na galoneira, coloquei um aparelho de bainha e fiz uma bainha na largura de 1,5 cm. Iniciei pela parte inferior e depois fiz a bainha das mangas. As mangas, como são tão pequenas, você pode fazer as bainhas com a manga aberta, depois você pode arrematar, fica mais fácil para fazer. Aqui eu fiz com elas fechadas para adiantar mais no vídeo.
Após fazer as bainhas, esse é o resultado. Para finalizar a peça, levei até uma loja para colocar as pressões. Finalizando a camiseta, vamos para o corte da leg. Vou usar essa aqui como medida, ela é tamanho número 1, com o elástico na cintura e foi rebatido com 2 costuras com ponto corrente e com bainha aberta na galoneira. Mas essa eu vou fazer diferente, eu vou fazer só uma costura no elástico e a bainha eu vou fazer com ela fechada também, como é um tecido canelado, em ribana, fica bem mais fácil para fazer. Essa leg, ela foi feita sem costura nas laterais, costura somente nos ganchos e entre pernas. Então eu dobrei ela certinho, coloquei por cima do tecido dobrado uma vez e cortei como se fosse uma parte das costas. Cortei pelo gancho maior. Deixei também essa sobra na entrepernas de 1,5 cm para fazer o recorte da parte da frente. Após cortar essa parte da leg, ergui somente uma parte da entrepernas e cortei 1 cm. Cortei também 2 cm na parte da frente. Aqui do gancho também na parte superior. Iniciei cortando no meio da lateral até o gancho da frente. Ao cortar essas diferenças, você pode abrir a peça, fica mais fácil para cortar, para não correr o perigo de cortar a peça. Para cortar o outro lado da leg, você deve observar bem o lado canelado da ribana, um lado que aparece mais o elástico e o outro não. Então, como você cortar um lado, tem que fazer o par do outro. Qualquer tecido que você for usar, você deve colocar o par certinho em outro, né? Avesso com avesso ou direito com direito. Então, eu coloquei a outra parte aberta sobre o tecido aberto e cortei a segunda parte da leg. Para fazer a leg, eu também usei um elástico de 1,5 cm. Ao finalizar o corte, iniciei fechando na máquina overlock. Fechei primeiro os ganchos e depois a entrepernas. Após fechar os ganchos, fechei a entrepernas, encaixando bem a costura do gancho. Após fechar as entrepernas, virei a calça do lado direito para pregar o elástico na cintura. Iniciando pela parte maior. O gancho das costas. Você vai medir bem o meio do elástico e colocar ele no meio da frente e costure sem cortar o elástico. Após pregar o elástico na overlock, você vira a calça do lado do avesso para fazer a bainha na galoneira. Dobrei o tecido 1,5 cm e iniciei fazendo a bainha.
Após fazer as bainhas, regulei bem o aparelho e fiz a bainha do elástico. Ao fazer a bainha, você deve puxar bem o elástico para não arrebentar a costura. Finalizando a costura, esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Compartilhem, deixem aí o seu like, se inscrevam no meu canal. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.